Meu nome é Rayane Rocha, tenho 24 anos, sou de Açara, Goiás, venho de uma comunidade quilombola chamada Esquema. Eu curso na UFG Nutrição, tá com 2 anos e meio que eu estou aqui. Meu nome é Jurandir Dias, eu faço Relações Públicas aqui na UFG. Bom, moro aqui há 1 ano e 3 meses, vim do interior do Tocantins, uma cidade chamada Colinas. Meu nome é Letícia Zarranz, eu tenho 19 anos, eu faço Relações Públicas na UFG e eu vim morar em Goiânia faz 1 ano e meio. Eu vim de Araçatuba, do interior de São Paulo. A comunidade é na zona rural, ela fica a 6 quilômetros da cidade. É um local pequeno, que assim, a maioria lá é parente, para assim, primos, tios. As casas são bem próximas. Sim, é um local aberto, não é aquele local que geralmente a gente lembra um quilombo muito fechadinho, ele é mais aberto. Bom, eu venho de uma cidade muito pequena, do interior do Tocantins, cerca de 40 mil habitantes. Morava num bairro afastado do centro, bem pequeno também. Todo mundo se conhece, a cidade é muito pequena. Minha família mora todo mundo muito perto. Moro com a minha avó desde 2010. Convivo muito com a minha família, tanto que eles faziam uma falta tremenda hoje aqui em Goiânia. Principalmente nos finais de semana, a gente fazia muita coisa, juntava todo mundo no final de semana em casa, almoçava todo mundo junto, então isso faz bastante falta. Bom, Araçatuba é uma cidade do interior, é do sudoeste paulista e a economia é basicamente de agronegócio. O que acontece em Araçatuba? Ela tem 200 mil habitantes. É uma cidade que agora as coisas estão sendo conhecidas, agora que os movimentos sociais estão chegando, agora que as pessoas estão conhecendo realmente, tendo um encontro com a violência, com o perigo, agora que estão começando a acontecer assaltos, essas coisas assim, então a dinâmica da cidade está mudando bastante nesses últimos tempos. É uma cidade aqui, quase como Goiânia em questão de clima, lá só é úmido, aqui é seco, mas é uma cidade bem tranquila. Bom, eu gostava muito de sair com os meus amigos em final de semana. A gente ia jogar bola, a gente jogava handball, jogava muita coisa. Eu gostava muito de assistir série com a minha família, os irmãos. A gente juntava todo mundo e assistia filme. Eu trabalhava lá também, comecei a trabalhar lá com 14 anos. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho aqui, porque eu tive que parar de trabalhar. Trabalhei dos 14 até os mais ou menos 18 anos ano passado, né? Minha família é numerosa, eu venho de uma família de 10 irmãos e sim, sempre viveu lá, nunca mudou do local. Desde que eu me entendo por gente, a minha família mora lá. E fica ali, todo mundo reunidinho. Só um irmão meu que está morando na cidade agora. Saiu um pouco da comunidade, mas ele está lá praticamente quase todo final de semana ele está lá. Mas assim, mora todo mundo perto, na mesma casa. Diferença de um local para o outro é muito curtinho. A minha relação com a minha família, ela mudou desde que eu vim para Goiânia. A minha casa, ela sempre foi eu, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. Só que a diferença de idade entre nós três, ela é bem grande. Então, os ambientes são distintos, cada um está vivendo um momento diferente da sua vida. Meu irmão, ele está entrando agora no ensino fundamental 2, então é aquele negócio tipo, nossa, daqui a pouco eu vou para o ensino médio, enquanto eu já estou, meu Deus, não acaba essa faculdade. Então é bem diferente. Eu vivo, e como na minha casa a gente sempre foi muito da comunicação, tudo a gente se envolve muito um com o outro. Só que essa relação mudou desde que eu vim para Goiânia. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito mais apegada na minha família, em saber o que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo. E é basicamente isso.
a dinâmica lá continua a mesma, só que aqui eu me senti muito mais apegada a eles. Eu sinto falta, eu sinto saudade de coisas do cotidiano, sabe? De acordar e minha mãe tá lá para me dar bom dia. Como Araçatuba é uma cidade do interior e Goiânia é uma capital, foi um choque quando eu cheguei aqui. Foi um choque porque Araçatuba eu não tinha contato com pessoas que foram assaltadas ou pessoas que passaram por um assédio dentro de um ônibus ou dentro da faculdade mesmo. Então foi um choque, sabe, de cultura, um choque de pensamento. Por mais que seja uma cidade, que lá em Araçatuba seja uma cidade com 200 mil habitantes, todo mundo pensa igual. Todo mundo tem a mesma cabeça e todo mundo acha que isso é isso e pronto, acabou. Se você abre uma discussão sobre aquilo, você é a ovelha negra, sabe? Que quer revolucionar as coisas e tá tudo errado. Então foi um choque muito grande de pensamento, de cultura, de infraestrutura também, porque aqui é uma cidade que, para eu chegar no final da cidade, do outro lado da cidade, eu preciso ou um ônibus, ou um Uber, ou carona, algum tipo de meio de transporte. E lá não. Lá, se você quisesse fazer uma caminhada, você chegava no final da cidade. Foi um pouco estranha. A impressão da cidade é bem estranha, porque é um choque de realidade. Porque eu vim de um lugar pequeno, onde eu conhecia todo mundo. Aqui eu não conhecia quase ninguém, só uns parentes meus que moravam aqui. E assim, me assustou as pessoas, sabe? A convivência de lá também. Porque aqui as pessoas têm medo até de dar um bom dia para você, por exemplo. Coisa que lá não acontece. Porque lá você está passando na rua, pode ser uma pessoa que você não tem nem muita afinidade. Você dá no mínimo um bom dia para ela. Aqui, se você vai falar um bom dia, dependendo da pessoa, ela corre de você. Aí fica assim, esse paralelo. Tem que ter muito jogo de cintura nessa hora, porque tem diferença demais. É um choque de realidade extremo, assim. E para quem não saiu, era quase um transtorno total. Foi um choque, porque, como eu disse, eu nunca pensei em sair da cidade pequena. Eu pensava em crescer lá, construir família lá e tudo. Então, aqui, o que me... dificuldade de adaptação mesmo, que foi a agitação da cidade. Eu, particularmente, gosto muito de quietude. Eu gosto de estudar em casa sozinho, eu gosto de fazer tudo muito um ambiente mais calmo. Então, devido ao fato do movimento aqui ser muito grande, foi uma dificuldade muito grande de adaptação. Bom, da UFG eu vim aqui um pouco antes da matrícula, porque eu houve um erro, eu achei que a matrícula ia ser aqui no Campus Samambaia, então eu vim poucos dias antes aqui no Campus Samambaia, sendo que a matrícula era lá no centro universitário. Então a primeira impressão foi que um lugar muito grande e vazio, porque não estava tendo aula, né? Então eu vim aqui e assustei, até minha mãe veio comigo, ela veio fazer a matrícula aqui em Goiânia comigo, até ela ficou meio assustada, porque um lugar desse tamanho não tem ninguém no início do ano já, e a gente achou que a matrícula ia ser aqui, então a gente achou que já ia ter uma agitação maior. Mas, no geral, eu gosto muito daqui, da universidade, tanto que eu fico aqui quase todo dia até tarde. Justamente por essa falta de contato com pessoas em casa, que é uma dificuldade minha, pessoal mesmo, porque lá em casa eu mantinha muito contato com a minha família, como eu já disse antes. Então, aqui eu mantenho muito contato com os meus amigos, com os meus professores. Então, isso eu gosto muito daqui por conta disso, principalmente. A primeira impressão da UFG foi que era um monstro. Já explico o monstro, sabe? Que a UFG é grandiosa, é grande demais, parece uma cidade. Foi até o que me falaram quando eu cheguei aqui. A UFG é uma cidade dentro de Goiânia. Aí eu já fiquei com medo. Então a impressão já veio assim, é um monstro aquilo para mim. Aí
como eu posso dizer, isso foi quebrando aos poucos, à medida que eu fui conhecendo mais. Mas, assim, no geral, era isso. Eu tinha o UFG como algo muito distante de mim até então. E era algo que estava se tornando realidade. Apesar de que eu não sonhava com isso, estava se tornando real para mim. Mas foi bem complicado essa distância chegar. E a UFG em si, da estrutura da UFG, no primeiro dia minha mãe quis me levar embora. Porque a gente chegou aqui 2 semanas depois do início das aulas, porque meu pai ainda estava receoso em me deixar morar sozinha, não sendo maior de idade ainda. E a gente chegou, aquele dia, estava na hora do intervalo, e foi uma loucura, porque a gente desceu do carro, já começou a passar macaco, e de repente a gente saiu da sala do coordenador, a gente olha para o lado, tá uma nuvem branca de fumaça vindo do pátio, com uns macacos no meio, parecia uma cena de filme, sabe? Foi um negócio muito doido. Minha mãe catou no meu braço e falou assim, ó, vamos embora. É muito louco, é muito diferente de tudo que você tá acostumada. Eu tenho medo de, tipo, te deixar, sabe? E então, no primeiro momento foi chocante. Quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu gostei muito da receptividade das pessoas. As pessoas eram bem receptivas. Eu parava para pedir uma informação. Às vezes a pessoa falava, você quer que eu te levo lá? Você quer que eu te acompanhe até lá? Isso foi muito legal, porque era uma coisa que eu não esperava encontrar aqui. O modo de lidar com as situações é bem diferente de São Paulo também. As pessoas na UFG foram bem acolhedoras. Sim, a minha turma super me acolheram, sempre mostraram interesse em me ajudar, porque viam a minha dificuldade. Os professores também. Sim, eu nunca tive problema com nenhum deles e sempre me motivaram a melhorar, a buscar, sim, melhorar nas minhas dificuldades, que não são poucas, que não são poucas mesmo. São muitas dificuldades que eu tive no começo. Tenho até hoje algumas, mas eu sempre encontro pessoas que me proporcionam um crescimento. Dificuldades. Então, como eu disse, a agitação do lugar, distância das coisas, isso influencia bastante a dificuldade de locomoção, porque eu ando aqui só de ônibus, aqui em Goiânia, não tenho nenhum outro veículo. Então, é a questão também da periculosidade, que os benefícios aumentam numa cidade grande, mas os malefícios também. Então, o caso aconteceu ano passado de eu ter sido assaltado, então foi bem chocante, porque eu venho de um lugar onde a gente não enfrenta esse tipo de perigo com muita frequência. A gente ficava na porta de casa mexendo no celular, e é algo que a gente não pode fazer aqui. Então essa foi uma grande dificuldade de adaptação. Até hoje eu fico meio assustado. Eu acredito que eu já tenha me adaptado porque algumas dificuldades que eu passava no início do ano passado eu já relevo, outras eu já aprendo a conviver. Então, essa questão da agitação na cidade, eu já aprendi a conviver bastante, eu já nem me importo muito com isso. O fato de eu passar o dia aqui alivia muito a saudade da minha família, então é uma coisa que eu já aprendi a conviver também. No geral é isso. Totalmente adaptada, eu poderia dizer que não, porque tem sempre algo novo para despertar, né? Assim, na gente, uma curiosidade, um problema, alguma coisa. Mas eu tenho minhas adaptações. Sim, eu sou aberta a novas experiências, até mais, mas eu sempre procuro vir mesmo com a mente aberta. Mas, sim, adaptação mesmo, para dizer totalmente adaptada, eu digo que não, porque tem muita coisa que eu não conheço e que eu pretendo conhecer. Não é algo que eu vou deixar assim de lado. Pretendo conhecer o que a universidade me oferece. Hoje,
eu vejo Goiânia como uma quase casa. Eu só não vejo como casa porque falta minha família, mas eu me sinto bem aqui. Eu sinto falta de estar na UFG, de ver os meus amigos, de ter as aulas. Então, eu acabei criando uma dependência de Goiânia. Quanto ao meu futuro, eu acho que eu tenho alguns caminhos para seguir. Eu não tenho definido ainda isso, sobre fazer pós ou não, como que eu vou fazer isso, mas eu sei que a área que eu quero seguir é relações públicas ligada ao agronegócio e mais especificamente com multinacionais de sementes. Então eu quero trabalhar na comunicação em empresas como a Monsanto, a Syngenta, que trabalham nesse ramo. Bom, eu penso em fazer a pós-graduação aqui na UFG, como eu disse, eu faço relações públicas. A questão de área para seguir, eu gosto muito de uma área do meu curso que chamada Comunicação Organizacional, gerenciamento de comunicação dentro de organizações. Só que, mais detalhado, eu ainda não tenho uma decisão concreta. Pretendo continuar aqui em Goiânia, não pretendo voltar para a minha cidade justamente por conta do mercado para a minha área não ter muito em cidade grande, tanto que eu pergunto para alguém na minha cidade o que faz em relações públicas, eles pensam que eu faço relações internacionais. Então, não acredito que eu tenha muitas oportunidades aguardando por mim lá de onde eu vim. Olha, meus planos não estão bem claros na minha cabeça. Tudo que eu sei é que eu quero me especializar em saúde pública, porque é uma área que eu gosto muito e que eu acredito que eu vou ajudar muitas pessoas. Aí, assim, não tenho realmente uma meta definida, mas é algo na área de saúde pública o que eu quero fazer. Mas mesmo com isso eu quero voltar para a minha comunidade, nem que seja para desenvolver algo lá. O que especificamente é que eu não tenho em mente, mas eu quero um dia retribuir o que a comunidade faz por mim, porque se eu estou aqui hoje também é por conta dela.